Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020 e a sua central de notícias, a sua central de informações está no ar ao vivo pela Conecta Mais TV. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 18 de novembro de 2020, hoje dia do Conselheiro Tutelar. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol entre nuvens. A mínima foi de 11 graus ao amanhecer. E à tarde poderá chegar aos 23 graus. E também não chove nos próximos dias. E neste momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata, com o céu parcialmente nublado. E as principais manchetes desta manhã de quarta-feira. Começamos pela economia. O dólar cai ao menor valor em quase 2 meses e fecha em R$ 5,33. E pela agricultura, o principal destaque é que o Paraná se encaminha para o final do plantio do milho e a previsão esperada são de mais de 34 milhões de toneladas. Pelas notícias do mundo, a Amazon lança farmácia online e entra no varejo de remédios. E pela política, o presidente Jair Bolsonaro diz que irá revelar quais são os países que compram madeira ilegal da Amazônia. E pela atualidade, gatinho invade telejornal ao vivo e se aquece no laptop do apresentador. E pelo esporte, o destaque é o jogo do Brasil e Uruguai, que foi ontem à noite. Pelas notícias do estado, o Azul terá voos diários ligando Porto Alegre ao litoral norte. E também a informação da Serra e do Planalto, a safra dos espumantes, a venda de moscatel cresce 75% no mercado. E pelas notícias da nossa região, o estado de saúde do ex-prefeito de Nova Prata, Vitor Plete, é gravíssimo. E dentro de alguns instantes, Monalise Canali com a chamada externa com as principais informações do nosso núcleo de jornalismo. E hoje já está nos nossos estúdios a presença aí do chefe da campanha do prefeito eleito Alcione Graziotin de Nova Prata, o professor do AD Antônio Prena, que vai nos revelar como foi esse intenso trabalho dessa jornada de sucesso nas últimas eleições. E agora nós vamos para as notícias da economia. São 8 horas 8 minutos. Começamos pelo portal UOL. O dólar cai ao menor valor em 2 meses, a R$ 5,33. A bolsa emenda a terceira alta. O dólar comercial fechou ontem em queda no segundo dia consecutivo. A moeda americana baixou para R$ 5,33, uma queda de 1,97%. É o menor valor em 2 meses. Em 17 de setembro, a cotação chegou a R$ 5,23. E também o valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar, é preciso comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto. E as informações que a gente traz também pelo portal Correio do Povo, a Mercopar estimula a retomada econômica da indústria no Rio Grande do Sul. A 29ª edição da Feira de Inovação Industrial iniciou nessa última terça-feira no Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva em Caxias do Sul. Com o objetivo de estimular a retomada econômica industrial, começou a 29ª Mercopar, a Feira da Inovação Industrial, confirmada para ocorrer de forma presencial, conforme todas as normas de segurança, de prevenção e os demais protocolos sanitários. Ela é promovida pelo SEBRAE e pela Fiergs e é um espaço aberto para a inovação industrial. Em segundo o portal UOL, o governo aumenta a projeção de inflação e salário mínimo deve ir a R$ 1.087 e R$ 87,85. O Ministério da Economia revisou a estimativa do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 2020, que passou de 2,35% para 4,10%. O indicador é usado para reajustar o valor do salário mínimo. Se o número se confirmar, o piso salarial passaria de R$ 1.045 para R$ 1.087,85 em 2021. E pela informação do portal CNN Business, as aplicações financeiras. Hoje em dia,
ter um imóvel para aluguel rende mais do que aplicar na renda fixa, é o que aponta a reportagem. Comprar um imóvel no Brasil acaba dando mais rendimento à aplicação do que deixar o dinheiro na renda fixa. E isso já é uma tendência desde novembro de 2019. Naquele mês, o retorno de quem tem um imóvel ficou maior e essa crescência foi se acumulando com a remuneração do CDI, considerado um rendimento mensal. Agora, o hiato entre um ano de investimento, essa margem aumentou e muito. Em setembro de 2020, o ganho do aluguel era 2,5 vezes maior do que o da renda fixa. E segundo o portal Olhar Digital, o TRF1 multa o Facebook em 10 mil por negar entrega de dados de usuários suspeitos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, multou o Facebook em R$10 mil por dia de descumprimento de decisão judicial que solicitava ao aplicativo informações uma investigação criminal. Apesar que ainda cabe recurso, a rede social afirma que fornecer os dados necessita de uma ordem judicial por meio de um protocolo específico e trata-se de uma investigação sigilosa de tráfico de entorpecentes. A Justiça Federal de Vilhena, em Rondônia, havia determinado ao Facebook o fornecimento de dados cadastrais e registros de acessos de suspeitos no envolvimento do crime. Nesse sentido, o TRF1 seguiu a mesma linha de pensamento do Ministério Público Federal, que também negou um mandado de segurança impetrado pela empresa contra a decisão da Justiça de Vilhena. Beto Guidini, confronto de titãs, Justiça Federal contra o Facebook. Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço. Se bem que uma multa de R$10 mil por dia para o Facebook é que nem a gente tirar uma moeda de 5 centavos do bolso, mais ou menos assim, não desmerecendo 5 centavos de cada um, mas a multa é bastante branda para uma gigante comercial do porte do Facebook. Por falar em Facebook, a gente tem que falar também do WhatsApp. Pelo Correio Brasiliense, o aplicativo vira ferramenta fundamental para comerciantes e microempresários. Com a pandemia, comerciantes e microempresários viram nas redes sociais a chance de buscar consumidores pela internet. De restaurantes a salões de beleza, o retorno financeiro ajudou a passar pelos momentos de crise. O que tu acha do WhatsApp como ferramenta de trabalho, Beto? Como é que a gente estrutura o nosso jornal dia a dia? É por ele, né? É por ele mesmo. Exatamente, a velocidade de informação que o WhatsApp confere aí a todos os tipos de negócios acabam tornando ele uma ferramenta de trabalho no século XXI. Agora, pelas notícias da agricultura. O Paraná se encaminha para a final do plantio do milho verão e ainda espera 3,4 milhões de toneladas. O plantio do milho verão 2020-2021 no Paraná chegou a 98% nessa semana, em meio a uma estiagem histórica no estado, que prejudicou os trabalhos de semeadura. Mesmo assim, a expectativa segue sendo de boa produção, estimada pelo DERAL de entre 3,4 e 3,5 milhões de toneladas. E também, finalizando a agricultura pelo portal Canal Rural, a semeadura do feijão atinge 97% do Paraná. De acordo com o Departamento de Economia Rural, o DEAL, e a Secretaria de Agricultura do Estado, o plantio do feijão já atingiu 97% da área estimada e agora os agricultores esperam para poder fazer a colheita. E antes do mercado financeiro, Monalise Canali, na sua chamada externa, trazendo as nossas informações, o que temos de matérias para hoje. Monalise, bom dia para você e para o Matheus. Bom dia, Thiago, bom dia, Beto, bom dia a todos os telespectadores. 18 de novembro é dia do conselheiro tutelar. Então, por conta dessa data, nós então fomos até o Conselho Tutelar aqui do município de Nova Prata para entender um pouco melhor o trabalho do conselho e do conselheiro. O seu Alírio Aiouf, um dos 5 conselheiros aqui, que todos os 5 conselheiros se apresentam para nós, mas o seu Alírio conta para a gente então um pouco mais do papel dentro de uma sociedade do Conselho Tutelar, um papel muito importante. Além disso, nós, Thiago, estamos recebendo então do Adi Breda, ele que foi o coordenador da campanha do Alcione e da Sandra, candidatos então à Prefeitura de Nova Prata, conseguiram essa eleição
a partir do ano de 2021, passarão então a atuar dentro da nova administração. E ele vem contar para a gente, né, como foi então lançar duas pessoas que nunca tinham participado, assim, de uma campanha política, como foi desta vez. Pode ter sido diferencial, pode ter sido um empecilho, vamos descobrir nessa entrevista, né, Thiago? Thiago, Beto, por hoje a gente fica bem. Tem o Conecta News, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Obrigado, Monalise. Nós tivemos aí um delay na comunicação, questões de sinal de internet que pode dar uma oscilada volta e meia. Mas tudo bem, a gente se vira da mesma forma. Isso mesmo, uma matéria sobre a importância do Conselho Tutelar, que você confere no dia de hoje, que é dia do conselheiro, e como a Monalise falou, logo mais em entrevista ao vivo com o professor Duad Brena. Beto, seguimos agora com política e atualidade. Mas antes, vamos a Mercado financeiro. Né, Thiago? Começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,33, o euro a R$ 6,32, a libra a R$ 7,06. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 174,50, o mínimo R$ 169,50. Preço do milho máximo R$ 73,00 e mínimo R$ 60,00. Pelo preço do arroz, o máximo R$ 126,00 e mínimo também R$ 126,00. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 275,50 e mínimo R$ 265,00. Já para o preço da arroba da vaca, o máximo R$ 270,00 e mínimo R$ 265,00. E os fechamentos das bolsas no dia de ontem e também o que acontece hoje no mercado. Ibovespa fechou em alta de 0,77%, acima dos 107 mil pontos. Dow Jones queda de 0,56% e Nasdaq queda de 0,21%. Nesse momento, as bolsas europeias operam todas no positivo e os índices já encerrados no Oriente, Nikkei queda de 1,10% e Xangai alta de 0,22%. A gente lembra que o mercado financeiro é um oferecimento de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Adilnet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. E agora nós vamos para as notícias do mundo. São 8h18. Começamos pelo portal da CNN Brasil. A Amazon lança farmácia online e entra no varejo de remédios. A Amazon lançou na terça-feira ontem uma farmácia online para a entrega de medicamentos que precisam de prescrição médica nos Estados Unidos, aumentando a concorrência com varejistas do setor como o Walgreens, o CVS e a Walmart. Chamada de Amazon Pharmacy, a nova loja permite que os clientes comparem os preços à medida que compram medicamentos no site ou aplicativo da empresa. A mudança se baseia em aquisição do PillPack pela Amazon em 2018, que a empresa disse que permanecerá separada para clientes que precisam de doses pré-selecionadas de vários medicamentos. Beto, essa notícia traz uma tendência muito forte que tem que levar a gente para uma sinalização do mercado nos próximos 10 a 20 anos. A entrada da Amazon no setor farmacêutico abre um leque gigante de operações para ela que já vende de tudo um pouco através do e-commerce. Ela também está abrindo centros de distribuição no Brasil. Se a moda pegar e ela conseguir licença da Vigilância Sanitária para operar com a venda de medicamentos, vai sacudir o setor farmacêutico sem dúvida nenhuma. E pelas notícias do canal Rural, aqui a França entra em alerta com um novo foco de gripe aviária. Autoridades da França identificaram um surto de gripe aviária na região de Haute-Corse, informou na segunda-feira, dia 16, o Ministério da Agricultura do país. O vírus identificado como H5N8, considerado altamente patogênico pelo órgão de saúde, é semelhante ao que circula atualmente na Holanda. Segundo o comunicado publicado no site oficial do Ministério, o caso ocorreu em um centro de jardinagem próximo a Bastia, o que implicou no abate sanitário de todas as aves, embora o número total não tenha sido divulgado. E essa notícia, a gente trouxe ela ontem no Jornal do Meio-Dia, mas cabe repetir
porque são fatos que chamam bastante a atenção. E os olhos se voltam para o continente africano mais uma vez. Porque um ano após ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o premier da Etiópia, Abiy Ahmed, né, ele ganhou esse prêmio no ano passado, vê o seu país ser mergulhado novamente à beira de uma guerra civil. Isso porque insurgentes da região de Tigray, que é no interior da Etiópia, fizeram um levante armado contra o governo central e agora o premier se vê aí impelido de tentar conter essa revolta interna e impedir que a Etiópia seja mais um dos países africanos que entre num período interminável de guerra civil. O que acontece com a África? A África, até pouco mais, depois da Segunda Guerra Mundial, ela era dominada por colônias europeias, ou seja, os países tinham seu governo na Europa, exemplo do que era também a Índia e o Paquistão. Com o fim da Segunda Guerra, a criação da Organização das Nações Unidas e novas divisões no mapa mundial, a África, Beto, foi abandonada à própria sorte, ou seja, para adentrar na metade do século XX como uma organização política, sendo que os nativos africanos não tinham aí tido até então a possibilidade de ter os mínimos níveis de educação necessários para formar uma sociedade. Hoje a África é o continente mais desigual do mundo e guerras civis, revoltas, entre outras situações, tomam conta desse que foi o berço da humanidade. O norte da África, todo ele, depois de 2012, da ascensão daquilo que foi chamado como Primavera Árabe, que fez com que grandes regimes islâmicos fossem depostos, a exemplo da Líbia e outros países, e no sul, então, impera um esquecimento. E no meio da África é uma bagunça, ninguém sabe quem é dono do quê, os países e as fronteiras se alastram e as guerrilhas tomam conta desse pedaço que foi esquecido. Aliás, esquecido não, as riquezas minerais africanas são exploradas por empresas ocidentais de forma aí que não retornam para a sua população. E esse tipo de notícia faz a gente fazer uma reflexão do que deve ser feito em termos de humanidade pelo continente africano. E segundo o portal da CNN Brasil, o mundo pode contar com a promessa chinesa de neutralidade de carbono, diz Jinping. Segundo o presidente da China, Xi Jinping, na terça-feira, seu país intensificará os esforços para atingir um pico de emissões de dióxido de carbono em 2030 e cumprir a promessa de atingir neutralidade de carbono até 2060, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua. E vocês podem contar com a China, cumprirá sua promessa de Xi, que se dirigia à 12ª cúpula do BRICS por videoconferência, segundo a citação do oficial do Xinhua. Exato, Beto. A China vai ter que correr agora, porque depois dessa saraivada que foi o coronavírus, a situação vai ficar bastante apertada. Os olhos do mundo se voltam para o governo chinês e para as atitudes de cunho ambiental e também de direitos humanos. E agora uma notícia que soa um pouco macabra, Beto Guidini. Os necrotérios lotados em Moscou desmentem os números oficiais sobre a Covid-19. Os vídeos perturbadores gravados por celulares em hospitais russos que circulam pela internet mostram aí que a situação não está tão sob controle quanto aponta Vladimir Putin. E segundo o portal da CNN Brasil, Michelle Obama relata como deixou raiva de lado para a transição pacífica nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, comentou sobre a recusa do presidente Donald Trump em avançar na transição de poder para a próxima gestão. Ela falou sobre a posição em que estava há 4 anos e como persistiu no processo, apesar de ter sido difícil ceder o lugar aos Trump, disse ela. E para encerrar as notícias internacionais, antes do nosso intervalo, Donald Trump planejou atacar instalações nucleares no Irã, aponta jornal. Segundo o The New York Times, o presidente americano, que agora está indo para o final de seu mandato, pediu opções a seus conselheiros para realizar um ataque contra a principal estação nuclear iraniana, mas foi convencido a não fazê-lo. Mas estava lá, né, Beto, com o dedinho no botão vermelho para disparar alguns mísseis contra o Irã. Isso teria consequências nefastas para a geopolítica mundial. Agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já.
Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Gente querida de Nova Prata, tudo bom com vocês? Me chamo Rodrigo Solton e sou pianista do projeto Música a Domicílio. No dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, estaremos aí em Nova Prata comemorando os 48 anos da CDL de Nova Prata. Vamos fazer uma festa linda e por isso a CDL agradece a parceria das empresas Alto Pratense, Sicredi, Unimed, Clipe Era do Papel, Zeca Materiais de Construção, Tá na Roda Pneus, a Viva Farma, Supermercado Lorenzetti, a Dilnet, Postal Engenharia com o apoio do Restaurante Paradiso, Mix Lanches e Dom Antônio Empório de Carnes. Juntos, a música a domicílio chega até a sua casa. Tá bom, gente? Grande beijo! Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos.
Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje a gente está numa presença ilustre, o professor Duade Antônio Brena, ele que foi coordenador da campanha do Alcione e da Sandra, uma Nova Prata nova de verdade, que alcançou o êxito nas urnas no último domingo. Ele foi o homem por trás que orquestrou e organizou toda essa turma para alcançar essa vitória. Bom dia, professor Duade, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios para se apresentar também para a comunidade, para quem não lhe conhece. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta. É uma alegria muito grande estar aqui depois de um processo eleitoral, né, que trouxe um resultado surpreendente para Nova Prata. E a mim coube apenas a missão de ajudar a articular um pouquinho, né, o processo. E que, né, chegou ao resultado que a gente alcançou. Professor, primeira pergunta que a gente sempre faz para um convidado, né, que hoje é um convidado, a gente estava numa rotina de que nós tínhamos aí somente candidatos, prefeito e vice, e a questão política, e um tempo determinado, e perguntas engessadas, porque tinha que conter uma certa isonomia no que deveria ser feito. Então hoje é uma entrevista mais leve, que a gente pode levar uma conversa e um diálogo. Mas sempre a nossa primeira pergunta é: quem é a pessoa que está aqui sendo entrevistada? Então, quem é o professor Duade? Como é que o senhor chega à Nova Prata, professor? Tiago, eu sou um gaúcho passo-fundense, né? Sou natural de Passo Fundo. Eu sou nascido em uma família lá no Mato Castelhano. Meu pai era funcionário da Floresta Nacional de Passo Fundo, do IBAMA, que minha família, uma família numerosa, são 7 filhos, e que meu pai e minha mãe tiveram bastante dificuldade para fazer com que a gente pudesse estudar. E o desejo do meu pai e da minha mãe é de que a gente estudasse. Então, muito cedo eu saí de casa, com 11 anos, para estudar em colégios agrícolas. Eu estudei no Colégio do Sertão, né, interno. Dali eu fui fazer técnico agrícola em Alegrete. E de Alegrete eu fui para Santa Maria para fazer, né, o meu curso superior em engenharia florestal. Santa Maria da Boca do Monte. Santa Maria da Boca do Monte. Como eu era da primeira turma da engenharia florestal lá de Santa Maria, no final do curso, nós fomos convidados a permanecer na universidade, inicialmente por um ano a convite, e depois fiz concurso e lá fiz a minha vida profissional como docente da universidade por 30 anos. E aí lá, depois de cumprir essa missão lá em Santa Maria, né, como eu conheci aqui em Nova Prata, em 73. Eu conheci a minha esposa, inclusive porque viemos, eu como estagiário, estudante, participei de um projeto de pesquisa onde a Fazenda Tupi foi um dos locais onde essa pesquisa se desenvolveu. Ficamos 2 semanas em Nova Prata e eu conheci minha esposa, a Tânia Maria Manfredi, com quem casamos em 77, né? E estamos há 44 anos casados. E agora, quando termino a minha atividade docente em Santa Maria, um dia nós começamos a pensar, olha, nós sempre vivemos longe das nossas famílias. Agora nós temos a possibilidade de ir para perto deles e viemos para Nova Prata. E aqui nos radicamos, já estamos aqui desde 2011. Né? E aí aquela história, né, Tiago? Você não consegue escolher onde nascer, mas tem a prerrogativa de escolher onde você quer viver até os seus últimos dias. E nós escolhemos Nova Prata. Muito bem, professor, que bom. Eu não escolhi nascer, mas estou aqui, mas escolhi voltar para cá também, porque é uma terra muito boa de se estar. Professor, agora falando da questão dessa campanha que aconteceu nesses últimos meses que a gente veio a público, mas com certeza ela vem se estruturando há bastante tempo. Como foi esse desafio de estruturar uma equipe e lançar um candidato novato na política, né? O candidato tanto Alcione quanto a Sandra não tinham nenhuma experiência pública de envolvimento partidário e político, concorrendo em uma eleição tecnicamente incerta, uma chapa de partido único
contra aí as maiores forças políticas que nós tínhamos no município até então. Não é uma equação simples de colocar no papel, né? Realmente, né? Eu conheci o Alcione num trabalho que nós fizemos na Vipal, né, de um processo, inclusive, da Fazenda Tupi, um processo ambiental bastante difícil. E aí eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com o Alcione. E foi muito gratificante esse trabalho, porque conheci, né, o quilate desse advogado. Mas já conhecia-o antes, até porque no nosso casamento, o Lauro e a Tereza, né, a Tere, dos seus pais, foram nossos padrinhos, né, dada a amizade que havia entre as famílias. Então eu já acompanhava o Alcione, né, desde muito jovem, né? E chegando aqui em Nova Prata, também eu tenho uma simpatia com o MDB, até em função, né, da nossa irmandade com o Altir, né, que é vereador. E aí, então, comecei a participar, como sabia que o Alcione tinha esse desejo de ser candidato, comecei a acompanhar as reuniões que começaram lá em 2017, eu já participei um pouco mais tarde, mas sabia que eles já estavam, né, se preparando e estudando e preparando essa candidatura. A leitura que se fazia, Tiago, né, né, da política em Nova Prata, mostrava que havia efetivamente necessidade de uma renovação, até né, pela possibilidade que Nova Prata tem e o seu potencial que poderia estar já num patamar maior. E aí, um dos pilares da democracia é efetivamente a alternância de poder. E aqui a gente via que estava restrito, né, a um grupo muito pequeno, a algumas famílias. E aí, então, nos engajamos nessa campanha. E aí começamos também a arquitetar um pouquinho, Tiago, isso em função de experiências que eu tive na política, né, na política universitária. Então, o meu aprendizado político foi lá na Universidade de Santa Maria. Da época do DCE, com certeza. Na época dos diretórios, nós pegamos exatamente ainda o regime militar. Sim. E ali a gente não tinha liberdade para uma expressão maior política, né? Isso aconteceu logo depois, nós não tivemos esse privilégio. Mas eu participei na coordenação de uma campanha para reitor. E aí, para você ter uma ideia, na época, lá nos anos 2000, a universidade tinha 23 mil alunos. 23 mil alunos, tinha, né, 3.500 funcionários, servidores e 1.200 professores. Se tu somar isso tudo, dá uma comunidade muito parecida com o que é a população de Nova Prata hoje. Perfeito. E a gente tinha que atingir essa comunidade toda num processo, né, eleitoral, né, onde se elegia, né, com voto universal e depois tinha pesos em função, né, do quociente de participação de cada um dos segmentos. E era um processo muito disputado e também num nível bastante elevado. E ali eu aprendi muito com isso, sabe, Tiago? Ali foi uma primeira experiência, né, de processo político. Posteriormente, eu concorri à direção de um dos centros. A universidade tem 8 centros. O nosso Centro de Ciências Rurais é o maior de todos. Sim. Né? Lá, na época, tinha 4.000 alunos, tinha 200 professores, tinha quase 500 servidores. E aí eu concorri a essa direção do centro e não ganhei por limites. Ficou 49 a 51. Foi outro aprendizado muito grande, né, em relação à questão política, né, e às disputas políticas. Então, aí foi, digamos, o meu início, né, a minha iniciação em termos de política. Trouxemos um pouquinho disso para cá, nas discussões, né, fomos colocando, e de imediato me chamou a atenção, né, Tiago, que havia, né, se notava o desejo de renovação e a necessidade de renovação, e que essa renovação ela seria muito bem vista se tivesse candidatos que não militassem politicamente. Sim. Porque, infelizmente, a gente tem ainda no meio da sociedade
um entendimento de que a política não é uma coisa muito boa. Sim. Né? Lamentavelmente, nós temos isso. Né? Porque, na verdade, a política é inerente ao ser humano. E a gente começa a desenvolver política desde que nasce. Perfeito. Para garantir que a mãe nos amamente, a gente tem que fazer um processo político de chamar a atenção dela, mesmo que seja pelo choro. Não é mesmo? Faz muito sentido, E aí começa todo... E na convivência social, você precisa do outro e você tem que estabelecer uma relação para que a ajuda mútua, né, satisfaça a necessidade de todos. Esse é o princípio básico da política. Então, aqui a gente percebeu que havia essa possibilidade de ter um candidato novo, com uma ideia nova, mas, sobretudo, né, Tiago, o que mais me chamou a atenção e que me conquistou para me inserir nesse processo foi o propósito do Alcione, de doar-se. Ele é um profissional bem-sucedido, e é isso que a sociedade espera e precisa das pessoas. Nós precisamos que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que têm capacidade de mudar as perspectivas e ajudar as pessoas, têm que fazer isso. Esse é um compromisso social do ser humano. E isso que o Alcione está se propondo. Ele está abrindo mão de 4 anos da sua vida proporcional, da sua vida profissional, para se dedicar à Nova Prata. Isso é meritório. E isso é inovador. Isso é diferente. E um processo desse, ele realmente apaixona. Né? Porque é assim, ó, é a mesma coisa que a gente estar trabalhando para entidades onde a gente faz trabalho voluntário, né? É similar a isso. Perfeito. Você está se propondo a fazer isso para, né, uma escala maior dentro da municipalidade. É o senso de comunidade. Senso de comunidade. Então, isso que me atraiu muito, né, Tiago, para militar nessa campanha política. E, professor, quais foram os maiores desafios encarados nessa campanha? Desde o ponto do curto espaço de tempo, porque foi uma campanha legalmente menor para fazer as suas atuações do que nós tínhamos em outros pleitos, tanto por conta da questão sanitária. A pandemia trouxe restrições de ir e vir e outras questões, né? Até, né, as questões do enfrentamento dos questionamentos políticos opostos pelos oponentes. Então temos um tripé, né? Temos a questão, um tempo curto, restrição sanitária, e temos toda aquela onda que vinha de perguntas e de questionamentos vindos, obviamente, dos setores políticos contrários a essa candidatura. Tiago, as limitações, as restrições foram, né, todas as possíveis e imagináveis. Então, se não bastasse a pandemia, né, se não bastasse, né, já a dificuldade de fazer com que o processo político se tornasse aquilo que sempre acontece, aquilo que sempre se espera, que o processo político seja uma festa. Sim. Né? Uma campanha política é uma festa. E é a festa que atrai as pessoas, que chama atenção, que faz com que as pessoas pensem, reflitam, analisem. Cria aquele burburinho na cidade. Não foi festa. Lamentavelmente, esse processo político não foi festa, porque você não podia se mobilizar, você não podia fazer reuniões. A gente, às vezes, estava na bandeira laranja, de repente já estava na vermelha, e aí sempre aquele temor de fazer, de contágio, etc. Bom, se não bastasse isso, o Alcione, a Sandra, eu, né, todos fomos contagiados pelo Covid. Sim, mais esse fator. Então, quando iniciou a campanha política, quando nós começamos a trabalhar, nós entramos em convalescença, todos. Todo mundo para casa. Tá? O Alcione, né, não precisou internar, a Sandra foi para o hospital, o Altir foi para o hospital, eu fui para o hospital, fiquei 8 dias no hospital, 2 semanas em casa com febre, né, permanentemente. Sim. E mais 1 semana no hospital. Então, 3 semanas que nós não pudemos trabalhar. Aí você imagina, nesse período tão curto, com todas as dificuldades, ainda nós tivemos que sair de cena durante 3 semanas. Isso ficou bastante judiado. Nesse período ainda, além de tudo, houve um acordo entre as candidaturas alheias, porque a gente não participou disso. Sim.
onde foi feito um acordo no Ministério Público de que não haveria comício, não haveria passeata, não haveria carreata, né? Não haveria nada. Então, assim, puxa, como é que você faz uma campanha política perdendo 3 semanas, num período muito curto, onde nada pode, e aí eu tenho, né, 2 candidatos que são desconhecidos. Como é que você vai fazê-los e torná-los conhecidos? Esse era o desafio gigante. Esse era o desafio gigante. Muito bem. O que foi feito? Mas previamente, Tiago, foi feito, né, um estudo de Nova Prata. E aí, isso é muito importante porque a ciência é algo maravilhoso e que está à disposição das pessoas e que a todo momento está melhorando a vida das pessoas. Veja os avanços que nós temos na medicina, veja as maravilhas que nós temos na informática e assim por diante. No comportamento social, aplica-se a ciência também. Então, diante de todas essas dificuldades e o tempo muito curto e exíguo, como é que a gente consegue entender e conhecer rapidamente o que a sociedade de Nova Prata pensa sobre política? Contratamos uma consultoria e fizemos um trabalho em Nova Prata, né, onde entendemos o que o eleitor, né, de todos os segmentos sociais pensavam sobre política. Então, qual era a sua percepção, quais eram as suas expectativas, quais eram as suas, o que eles esperavam da política e o que eles falavam da política que se pratica em Nova Prata. A partir daí, nós afinamos o nosso plano de governo, né? Já dirigido para essas necessidades, para esse diagnóstico que foi feito, né? Tentando, né, levar, né, alento e soluções para os problemas principais, né, que a comunidade levantou. Isso não bastava porque precisávamos ainda consolidar, isso a gente faz por amostragem, e uma amostra sempre tem uma margem de erro. Perfeito. Então a gente precisava consolidar isso depois no trabalho, né, de campo. E por isso foi feito esse trabalho intenso, né, de visitação das casas, de conversar com as pessoas, e aí foi comprovando isso tudo. Com isso, nós tínhamos também, Tiago, mais um monitoramento, não para saber em que posição a gente estava, mas da eficácia do trabalho que nós estávamos desenvolvendo e para corrigir rotas. Sim. Então, onde nós estávamos falhando, onde é que nós precisávamos, né, agir mais. Então, esse foi o sentido desse monitoramento. E assim fomos trabalhando, desenvolvendo, né? Era inevitável que a gente utilizasse, né, de uma forma contundente as redes sociais. E aí as redes sociais também, né, têm um alcance enorme, mas ela tem que ter conteúdo, ela tem que ser atrativa, ela tem que levar a mensagem certa, né, para a pessoa que está recebendo, para chamar a sua atenção. Né? E aí, felizmente, também montamos uma equipe muito competente nisso, né, que fez um trabalho primoroso. Por sinal, ficou muito bem feito do ponto de vista técnico da rede social, ficou muito bonito. Coordenado pelo Renato Trúculo, Sim. Sabe? Que é um expert nisso, né? Um menino fantástico. Também, aí, entendendo isso tudo, né, Tiago, quando iniciamos os debates, né, a gente sabia exatamente, né, quais eram as forças que tínhamos nessa disputa, quais eram as fragilidades, né? Quais eram as ameaças e quais eram as oportunidades. E trabalhamos nesse sentido, conhecendo certamente as forças, conhecendo as fragilidades e onde é que a gente tinha que agir. Estruturou um planejamento estratégico. E assim também fizemos, né? Então, tudo foi feito de forma bastante cirúrgica, Tiago, né? Bastante cirúrgica para que a gente pudesse alcançar o objetivo, né, desejado, usando essas ferramentas que nós tínhamos. O senhor falou de redes sociais e a minha próxima pergunta, ela vai nesse encontro. Como é que foi trazer a pessoa do Dr. Alcione Graziotin, advogado,
que trabalhou sempre nas entidades, que atuou, conhecido no meio jurídico, mas como foi trazê-lo de encontro ao povo e como foi colocá-lo nas redes sociais, porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada desse ponto de vista de exposição. Como é que foi levar o Alcione para dentro das mídias e levá-lo na porta das casas? Bom, então, nesse contexto todo que estamos, né, falando da montagem, né, da arquitetura da campanha, nós tínhamos aí, então, exatamente essa inovação, Tiago. Então, o fator principal era a novidade. E aí nós tínhamos várias novidades, né? A primeira novidade é um empresário que está se doando, né, para cumprir uma função política. E eu disse muitas vezes ao Alcione, Alcione, a transformação da sociedade ela pode acontecer de duas formas. Tá? Ou você pega e tecnifica políticos, tá? Ou você politiza técnicos. Perfeito. Certo? Isso eu ouvi do diretor da FAO, num congresso em Buenos Aires, e ele disse assim, falando para técnicos, né, disse assim, olha, minha gente, é muito mais fácil politizar técnicos que já têm o conhecimento de base. E vocês têm uma missão enorme nesse mundo, para transformar esse mundo. E eu disse para o Alcione, você é um técnico que precisa ser politizado. Tá? E um técnico de renome, mas um técnico que era conhecido no meio do direito. Perfeito. Né? Tiago, o Alcione não tinha redes sociais. Ele não tinha Facebook, ele não tinha Instagram, ele não tinha nada. Perfeito, isso é uma verdade. A Sandra também não tinha. Tá? Não tinha nada disso. Então, a primeira providência foi criar um Facebook, um Instagram, né, as redes sociais básicas para eles. Tá? E aí começou o processo de torná-los conhecidos. A outra inovação, para fazer uma Nova Prata nova de verdade, foi exatamente isso. A gente percebeu, né, Tiago, de que nas eleições anteriores houve, né, uma falta das mulheres. As mulheres se omitiram muito, inclusive de votar. Sim. Não só de participar, se omitiram de votar. Né? O percentual de omissão, de abstenção nas votações das mulheres foi alto. Isso é uma leitura das urnas de 2016. Sim. Então, isso é uma oportunidade. Se você coloca... Né? Por que isso? Por que as mulheres não estavam sendo atraídas nem para ir votar? Sabe? Quanto mais participar na política. Então, a segunda inovação, vamos colocar uma mulher como vice. E aí, a Sandra. Perfeito. Havia antes um pensamento, e até no trabalho prévio, né, havia uma outra composição que não aconteceu, e aí gerou essa oportunidade que nós... É por aqui. Tá? Então, na verdade, a Sandra se tornou um fator importantíssimo nessa campanha. Né? Porque a Sandra fala direto com as mulheres. Sim. E falou e trouxe. E ainda mais, Tiago, te digo que a Sandra vai fazer um trabalho primoroso nessa administração. Não me recordo agora, posso falhar na memória, né? Mas não me recordo na liderança do Executivo Municipal a presença de uma mulher. Não me vem na cabeça se houve alguma outra vice-prefeita ou se houve uma prefeita em Nova Prata. Acho que isso a gente nunca teve. Pode ser que aconteça, a gente corrige depois para você, mas enfim, é uma inovação sem dúvida nenhuma. A informação de quem conhece a história política, né, da Nova Prata, e o Cláudio Dilda, nosso vereador eleito, né, já nos declarou isso, né? Nunca houve, né, perfeito, uma mulher assumindo a majoritária. É a primeira vez. Houveram candidaturas, mas eleitas, a Sandra é a primeira. Né? Muito bem. Então, assim, esse desafio, né, Tiago, de torná-los conhecidos em tão pequeno espaço de tempo, foi também outro, né, desafio enorme. E com todas essas restrições ainda. Todas essas restrições. Então, assim, ainda precisamos vencer uma outra, que foi esse acordo dos partidos, né, das candidaturas, de não se fazer nada disso. Aí a gente também teve que romper isso. Sim. Tá? Pedimos ao Ministério Público, né, ou melhor, comunicamos, nos manifestando, dizendo, olha,
E, infelizmente, nós não participamos, não pudemos participar ativamente dessa decisão, porque estávamos acometidos com Covid, e que essa decisão prejudica sobremaneira o nosso candidato. Então, nós estamos rompendo esse acordo. E aí conseguimos fazer alguma coisinha a mais, como essas carreatas, para nós poder divulgar o jingle da campanha. Olha só que coisa, né? Que coisa absurda. A gente não podia divulgar o jingle da campanha, a não ser no rádio e nos meios sociais? Sim. Né? Então, para fazer com que o jingle chegasse nas ruas, nós tivemos que romper esse acordo. E foi literalmente um jingle político, porque tu ouvia ele e ele ficava na tua cabeça tocando o dia inteiro. Tem aquela acepção, quando escuta uma música que ela é muito repetida, ela cola. Ela fica colada. E isso acontecia. Uma vez eu comentei com a produção, eu disse, passou um carro por mim tocando a música do Alcione, agora ela fica tocando na cabeça da gente durante bom tempo, porque também foi um outro ponto diferente dessa campanha também. E aí, isso tudo, né? Isso tudo, Tiago, mais um ponto, né? Isso tudo foi analisado, estudado e pensado exatamente para ter esse resultado. Então, um jingle de campanha, se ele for extenso, você não grava. Então, ele foi curtinho, né? Com a mensagem, né, também muito objetiva e que cole no ouvido. Sim. Esse é o objetivo do jingle. Agora, se nós não pudermos divulgar o jingle, não estava adiantando de nada o nosso jingle. Perfeito. E aí, felizmente, nós conseguimos vencer mais essa barreira e aí veicular o nosso jingle na cidade, né, andando em todos os bairros, e aí conseguimos, pelo menos, implementar um pouquinho mais. E olha, te digo que a partir daí começou a criar um pequeno clima de festa. Sim. Certo? Inclusive, quando os nossos carros passavam, né, com o som e o jingle, a gente via as pessoas saírem na sacada, na porta e dançar, tá? Sabe? Isso é maravilhoso. Esse é o clima de festa que a campanha tem que criar. Muito bem. E, professor Duarte, passada a eleição, aquele domingo que deve ter demorado meses para passar, né? Um dia, parece que quando a gente encerrou a sexta-feira à noite, eu disse, bem, esse final de semana ele vai durar, pelo menos na relatividade do tempo, uns 15 dias para chegar até a noite, porque parece que o tempo se arrasta devagar. E o resultado grandioso alcançado, afinal, o agora prefeito eleito, Alcione, alcançou uma margem superior a 2.000 votos ao segundo colocado. E a gente faz uma nota de menção. Ontem recebemos um comunicado do Jornal Popular. O ex-prefeito de Nova Prata, candidato Vitor Plete, está num estado de saúde gravíssimo e a gente passa aí a nossa boa energia e pede as orações para ele que está em tratamento na UTI no Hospital Tacchini. Passado esse período, né, professor Duarte, quais são os planos para a transição de governo agora? Tiago, eu só queria fazer uma menção, se tu me permite. Sim. Né? A gente se preocupou sempre com inovar. Sim. Inovar em todos os sentidos. E uma das inovações que a gente combinou foi de que, no caso de Vitória, a gente faria uma festa diferente. Uma festa sem bebida, sim, sem álcool, sem foguetório e sem, sabe, desforra com os adversários. Não, sim. Ninguém ganhou o campeonato. A gente ganhou, né, a oportunidade de agora prestar um serviço. Então, merece confraternização, como aconteceu. E aí nós ficamos emocionados com a reação dos pratenses. Sim. Que foram lá na frente do comitê de uma forma ordeira, alegre. Ali virou festa. Sim. Ali virou festa. Se você olhasse no final da festa, na frente do comitê onde se reuniu, quem sabe 3, 4, 5 mil pessoas ali, que passaram por ali, você não via nenhuma lata no chão, você não via nenhum copo de plástico, você não via nenhum lixo na frente. E isso é Nova Prata, Nova de Verdade. Perfeito. Você mudando paradigmas, né? Houveram alguns disparos de foguete que foi feito na Casa da Rosa, ali em cima, num lugar seguro, não no meio da população. Sim. Tá? Então, isso foi um ponto assim, que a gente combinou e que, quando a gente viu aquele povo lá, a gente disse, bom,
o Alcione não só foi eleito hoje, mas já está sendo empossado pela população de Nova Prata. Tá? Bom, esse é o processo que passou, né, Tiago? Agora a gente está justamente pensando nesse momento agora da transição, porque sempre dividimos claramente, né, as etapas. A primeira etapa era a etapa da campanha e que tínhamos que mobilizar todas as forças para alcançar o resultado que a gente queria. Vencido isso, entramos segunda-feira na segunda etapa. Agora nós temos também outro prazo muito curto para montar a equipe de governo, né? E também tomar pé da situação, como se encontra a prefeitura hoje, né? E aquilo que nós vamos encontrar lá. Então, isso que nós estamos fazendo, o prefeito Volney já entrou em contato com a Alcione, né? Está colocando um secretário à disposição, né, para nos receber e nos dar um local lá para a gente trabalhar e tomar pé da situação. E em paralelo, estamos pensando exatamente agora em componentes, né, em pessoas que estão sendo escolhidos, Tiago, por critério técnico. Tá? Quais são as pessoas que têm, primeiro, que poderiam ter disponibilidade, mas, sobretudo, que tenham conhecimento, tenham expertise, tenham conhecimento para determinada área. E esse é um privilégio que o Alcione e a Sandra têm, porque, como o MDB concorreu sozinho, nós não temos compromisso com ninguém. Com ninguém. Nós não tem prometido, né, nenhum cargo, nós não temos ainda nenhum secretário e não temos nenhum cargo, né, prometido para quem quer que seja. Então, liberdade total para montar a equipe de governo, e é isso, Tiago, que nós estamos fazendo agora, nesse momento. E essa era exatamente a pergunta que eu queria fazer para o senhor, porque isso também muda um pouco o paradigma político que a gente tinha, não só em Nova Prata, mas em outras cidades também. E, aliás, o MDB emplacou um tricampeonato, por assim dizer, porque Veranópolis, Vila Flores e Nova Prata, os 3 candidatos eleitos nas 3 cidades, pertencem ao MDB. Não sei, não tenho certeza se nas outras cidades também a situação é de chapa única, mas aqui em Nova Prata assim ficou. Isso traz uma configuração nova, professor Duarte. Não existe este compromisso de ter com o partido X ou com o partido Y aquela direcionamento de determinadas situações, de determinados cargos. Isso dá uma liberdade para montar a equipe de gestão. Isso dá liberdade e dá uma tranquilidade, né, Tiago, no sentido de você poder chamar as pessoas que gostaria que efetivamente, né, compusesse a equipe. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer composições. Sim. Né, porque ninguém governa sozinho. Perfeito. E agora, Alcione e Sandra são os, né, prefeito e vice de Nova Prata, não do MDB. Sim. Né? Pertencem ao partido, mas vão estar trabalhando com toda a sociedade. E é claro que nós temos, então, né, o plano de governo que foi chancelado nas urnas vai ser executado. E nós vamos querer fazer alianças, sim, né, com quem quiser ajudar a executar esse plano de governo que a sociedade quer. Professor Duarte, agora transição iniciando, importante essa informação de que a atual administração já se coloca à disposição com espaço físico, com o pessoal para montar essa transição, isso é importante, mostra uma cooperação aí para a transição do próprio município, deixa as diferenças políticas de lado, ok, passou o pleito, seguimos para a próxima etapa. Existe alguma prioridade para o primeiro ano de governo? Esta área será atacada de uma forma mais específica, porque aqui a gente enxerga uma deficiência maior. O que a população pode esperar desse primeiro ano de governo ou desses primeiros 6 meses que virão? Tiago, as necessidades da nossa população, né, são muitas, algumas delas são contínuas, são permanentes. Elas acabam sendo prioridades básicas, e aí vamos colocar saúde, educação, né, segurança e tal. Mas todos os setores precisam ser trabalhados. E aí a gente está trabalhando um pouquinho assim em algumas reflexões, né? Tem coisas que podem ser feitas no segundo dia do governo. Sim. Tá? E tudo que puder ser feito, independente do setor, a gente vai fazer.
né? Nós vamos começar a trabalhar no dia 1º e no dia 2, se for possível, já vamos ter resultado, né? Porque queremos fazer isso e não vamos hesitar e não vamos, né, estabelecer assim, bom, nós vamos trabalhar só nessa prioridade. Nós temos prioridade, mas todos os setores e todas as áreas, né, de abrangência da prefeitura precisam ser trabalhadas, porque tem necessidades enormes, existem muitas carências e que precisam ser atendidas. Então, a gente quer fazer um leque de trabalho para que a gente possa estruturar os meios, buscar recursos para atender no tempo mais breve possível todos eles, né? E existem muitos, é claro que alguns eventualmente a gente não vai conseguir, mas não vai faltar empenho e esforço para que isso aconteça. Isso pode acreditar e a nossa população pratense, né, pode ter certeza disso. E, professor, uma pergunta que me surge agora. Existem aí a possibilidade, ou já existe o desenho de possíveis articulações junto ao governo estadual, junto ao governo federal, junto ao parlamento em Brasília, aquela questão que foi muito trazida durante a campanha, que se possuem contatos para trazer verbas. Como que o atual governo eleito pretende fazer essa vinculação, já que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, boa parte dos nossos recursos estão depositados lá no Planalto Central? Tiago, a gente conversava isso, inclusive, há alguns dias atrás, né? Se não fosse a pandemia e a necessidade desse gasto, né, enorme, né, em função do controle do Covid, o governo federal teria, no caixa do governo, muitos recursos. Porque se há um mérito do governo Bolsonaro, é exatamente fechar as torneiras da corrupção. E isso gera um caixa no governo que a gente não faz ideia. E esse dinheiro estará disponível para estados e municípios. Mas eu não tenho dúvida que no orçamento da União, esses recursos estarão lá. E recursos em Brasília a gente busca de várias formas. Sim. Né? As emendas parlamentares hoje são fundamentais. E o Alcione falou muitas vezes aqui, né, que Nova Prata perdeu essa sua capacidade de investimento e só fez coisas através de emendas parlamentares, né? Você imagina, se não tivesse isso, não teríamos feito nada. Perfeito. Então, são importantes. Emenda parlamentar não é privilégio de candidatos. Emenda parlamentar, os nossos parlamentares que estão no Congresso Nacional e que têm, né, uma relação com Nova Prata e com a região, eles têm a obrigação de apoiar. E aí, a Câmara de Vereadores, né, felizmente, tem lá, né, representantes de vários partidos. E todos eles vão buscar, nos seus pares, vão buscar recursos, né, para Nova Prata. Não vai ser para o partido, é o partido que está gestionando, mas vem para Nova Prata. Isso vai acontecer. Inclusive, hoje é quinta-feira, é o prazo para se fazer pedidos de emendas aos parlamentares. Sim. E o Alcione já está fazendo isso agora. Ótimo. Já está pedindo aos nossos parlamentares, e não só do MDB, mas aqueles que nós temos relação, já pedindo que reservem lá para nós, né, recursos nas emendas para determinadas, né, demandas, começando pelo nosso hospital. Sim. Certo? Então, é assim que a gente age e Brasília tem recursos, sempre teve. Né? Perfeito. Eu trabalhei muito em Brasília, né, no governo federal, a gente sabe disso. O que precisa ter, Tiago, e o que faz a diferença são projetos. Perfeito. Quem tiver bons projetos, não falta recurso para bons projetos. E isso o Alcione vai fazer e vai buscar recursos, né, através dos parlamentares e indo a Brasília, que é necessário, né, porque essa relação e essa interlocução nos ministérios, com os parlamentares, é fundamental, porque é lá que a gente descobre o que está acontecendo e o que vai acontecer, e onde é que são as oportunidades de recurso. Professor, a última pergunta a gente recebe aí pela internet dos nossos telespectadores, e é a pergunta que não quer calar, né? O professor Doade foi só o coordenador da campanha, ou a cidade pode contar com ele nos próximos 4 anos também, auxiliando na administração? O Alcione foi bastante claro depois da eleição. Ele disse assim, bom, nós chegamos a esse resultado e ao sucesso da eleição porque nós tivemos um grupo
né, um grupo que abraçou a ideia, que trabalhou de forma dedicada e não mediu esforço, e que agora eu não abro mão de ninguém para que a gente continue trabalhando na gestão. Então, Tiago, a gente também está comprometido e seria, né, não seria de bom alvitre a gente, né, contribuir para uma eleição e depois chegar e dizer, não, agora daqui para frente se vire que eu vou descansar, né? Perfeito. Então, eu sou soldado, né, e também dentro dessa perspectiva de que a gente precisa dar uma contribuição, né, ou dar um pouquinho daquilo que a gente teve em prol do outro, nós estamos dispostos a continuar com a Alcione até onde for necessário. Professor Duarte, a conversa muito boa, dava para estender ela até o meio-dia, mas daí nós ia entrar na grade de programação dos outros programas. Eu deixo agora a palavra à sua disposição para o senhor fazer aí as suas considerações finais e a gente se despedir do telespectador. Tiago, eu queria agradecer aqui a você e a Conecta, né, ao Fabiano, por essa oportunidade. Né, dizer que foi um prazer enorme, né, a gente conhecer tanta gente, mas, sobretudo, né, a gente poder, né, interagir, né, dentro desse processo, de ter contribuído para esse resultado. E dizer que Nova Prata está no caminho certo e que essa administração vai fazer a diferença, né, por várias razões. Nós vamos fazer efetivamente uma Nova Prata nova de verdade. Nova Prata vai dar um salto de qualidade em gestão, e isso tudo não teria sentido se não revertesse em benefício da sociedade. Esse é o que a gente quer, e esse é o bem maior que vai se fazer, né, de ajudar as pessoas que precisam e fazer com que os pratenses como um todo tenham melhores condições, tenham melhor qualidade de vida. Muito obrigado, professor Duarte Brena, pela entrevista, pelos esclarecimentos, pela aula. A experiência do senhor, sem dúvida nenhuma, vai agregar para o nosso município um crescimento exponencial que a gente espera conferir e noticiar, sem dúvida nenhuma, nos próximos 4 anos. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, Beto Guidini retoma dos nossos estúdios. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che.
fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Bem, você está assistindo aqui o Conecta News. Agora, com oferecimento do Paludo Pneus, Dom Antônio GB Vidros, está na Roda Pneus, a Dilnet, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos. Agora são 9h15. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. A mínima foi de 11 graus e ao amanhecer e à tarde poderá chegar aos 23 graus. Neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E também não chove nos próximos dias. Hoje comemoramos o Dia do Conselheiro Tutelar e a nossa equipe foi conversar com os responsáveis para que este serviço funcione aqui em Nova Prata. Vamos entender melhor sobre o papel do Conselho e também dos conselheiros. No dia 18 de novembro, comemoramos o Dia do Conselheiro Tutelar. Atualmente, são 30 mil profissionais nesta área que atuam aqui no nosso país. E nesta reportagem, a gente te apresenta um pouco mais sobre o papel do conselheiro e do conselho dentro do município. Meu nome é Roberto Conte, 5 anos de Conselho Tutelar. Eu sou Letícia, eu e o Olírio já estamos no 9º ano de Conselho Tutelar. Somos uma equipe de 5 conselheiros, trabalhamos sempre juntos, nenhuma decisão é tomada sozinho. E nós vamos depois então ouvir um pouquinho o seu Olírio que vai nos representar. Eu sou Elisete Louro, estou há 5 anos no Conselho Tutelar. Sempre trabalhando em conjunto com a equipe, com a nossa equipe. Eu sou a Joellen Tonello Maschio, eu estou no conselho há 11 meses. Eu entrei na última eleição, fui a única conselheira nova que entrou. Eu sou o Olírio Aiof, estou no Conselho Tutelar há 9 anos. Eu vou aproveitar então conversar um pouco quais são as nossas atribuições dentro do Conselho Tutelar. Dia 18 de novembro, através de uma lei federal, se criou o Dia do Conselheiro Tutelar. O Conselho Tutelar, ele exerce um papel fundamental quando se trata dos direitos da criança e do adolescente. Através do Estatuto da Criança e do Adolescente, se criou esse mecanismo onde em todos os municípios existe um Conselho Tutelar formado de 5 elementos eleitos pelo voto da comunidade e que vão, em tese, defender sempre os direitos da criança e do adolescente. Mas junto com os direitos, a gente sempre procura também, junto com as famílias, tá, mostrar que a cada direito também corresponde a uma responsabilidade. Importante se colocar aqui que tem certas questões que fica oportuno a gente colocar aqui. O Conselho Tutelar, as nossas atribuições estão elencadas no artigo 136 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, ele tem esse papel de exercer essa função, mas sempre pautado em quê? Dentro daquele objetivo e dentro daquela responsabilidade que vai até que o alcance da lei permite. Nós não podemos nem retroceder,
mas também não podemos avançar. Por isso que em cada município tem um conselho que limita o papel deles dentro da territorialidade do município. Oportuno dizer que assim, o nosso trabalho não é exclusivamente só do Conselho Tutelar. Nós somos o elo de toda a rede do município. Tá? A nossa função é ser o articulador. Nós não temos o papel dentro do Conselho Tutelar, de executar a função, mas temos o dever de cobrar. Todas as questões que chegam até o Conselho Tutelar, seja de forma presencial, seja através de denúncias, e se utiliza muito a denúncia anônima, tá? Nós temos que checar. Tá? Se nós não fizermos isso, nós respondemos por estarmos prevaricando de não exercer a função para a qual fomos eleitos. Mas também podemos responder se ultrapassamos o nosso limite. Por isso que, às vezes, muitas pessoas que às vezes não entendem muito bem qual é o papel do Conselho Tutelar, nos cobram certas funções que não é a atribuição do Conselho Tutelar. Mas eu gostaria de dizer assim, que em resumo, tá, nós sempre estamos com o intuito de proteger as nossas crianças, que vai do 0 até os 12 anos incompleto, e dos 12 anos completos, os nossos adolescentes, né, dos 12 aos 18 anos. Então, como surge isso? Toda vez que um direito de uma criança está sendo violado por uma omissão do Estado ou da sociedade, quando há uma omissão da própria família, ou quando o próprio adolescente se coloca em risco, entra o papel do Conselho Tutelar. Nós podemos aplicar medidas de proteção, que são aquelas medidas que estão previstas no artigo 101, tá? E tem as medidas que são socioeducativas, são aquelas medidas que estão previstas no artigo 112, mas aí quem vai aplicar é o Poder Judiciário, quando são adolescentes que cometem ato infracional. Bem, além de aplicação dessas medidas, nós temos o papel de que, junto com a família, procurar, e esse é um dos papéis fundamentais também do Conselho Tutelar, saber gerenciar conflitos. Que nós não somos só um elo de receber e passar para a rede. Não. Dentro do possível, e esse é o grande papel, saber mediar conflitos também. Chamando os pais, conversando com os adolescentes, conversando com as crianças, tá? Fazer entender que muitas vezes a cada direito também a criança tem a obrigação, tá? Saber o quanto é importante estabelecer essas regras e limites, tá? Que nem tudo se pode fazer, que em qualquer ambiente tem regras e limites. Esse também é um papel fundamental. E a gente fica satisfeito, assim, muitas vezes, quando a gente encontra, muitas vezes, os pais na rua, os próprios adolescentes, que bom ter conversado com vocês, as coisas se resolveram. Agora, tem determinadas situações que, às vezes, não nos resta outro caminho, também procurar, assim, os órgãos competentes. Por exemplo, eu cito aqui, um exemplo prático, como funciona. Nós recebemos uma denúncia que uma criança está sendo violada, tá? Está sendo abusada. Como é que funciona? Qual é o nosso papel? No momento que chega essa denúncia até o Conselho Tutelar, não é função do Conselho Tutelar investigar, mas chegar aos órgãos competentes que têm esse papel para poder exercer. Tá? Então nós encaminhamos até a delegacia ou ao Ministério Público, que são órgãos responsáveis, assim, a delegacia ou encaminhar até o Ministério Público, e que vão identificar, que vão investigar se de fato está acontecendo. Depois, qual é o papel do Conselho? Dar um suporte para um apoio a essa criança, a esse adolescente. Aí nós podemos requisitar
um serviço de rede, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com assistente social e assim por diante. Todas essas questões a gente procura, de todas as formas, dar o bem-estar para as nossas crianças e, na medida do possível, fazer com que esses direitos não sejam mais violados. Em resumo, eu poderia dizer que esse é o grande papel do nosso Conselho Tutelar. É a proteção dos direitos da criança e do adolescente toda vez que esses direitos são violados. Eu gostaria de colocar uma questão assim, que muitas vezes a população interpreta assim, mas certas questões assim, será que o Conselho Tutelar não poderia resolver? Se não seria a função dos conselheiros tutelares. O nosso papel é de 24 horas, mas a gente sempre procura, junto com a família, orientar também que, principalmente, regras e limites se comecem em casa. Esse é um papel que a gente gostaria de dizer, que aos pais cabe sim, muitas vezes, dizer um não na hora certa. Se educa também através de um não. Em determinados lugares, em determinados ambientes, não é um local onde o menor tem que estar naquela hora. Tá? Por isso que é importante, e o papel que o Conselho Tutelar exerce é um papel assim que a gente procura, de todas as formas, fazer da melhor forma possível. Tá? E com o apoio de toda a rede, cada vez mais eu acho que o Conselho se fortifica, mas fortificando o Conselho, com certeza também nós estamos impedindo que essas violações ocorram cada vez menos. Em nome do Conselho Tutelar de Nova Prata, em nome dos meus colegas, eu deixo os parabéns aos conselheiros tutelares do Estado, do Brasil, todos, que muitas vezes a gente acaba deixando a nossa própria família, nossos próprios filhos, para ajudar o próximo, né? Então, assim, quero deixar os parabéns a todos. Aos meus colegas, principalmente seu Olírio, Letícia, Joellen, Roberto, meus parabéns. E os parabéns da população também, né? Muito bem, você assistiu a matéria sobre o Conselho Tutelar aqui de Nova Prata. Agora nós vamos apresentar os boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Confirmados casos ativos 55, recuperados 932. Óbitos foram 7, recuperação domiciliar 52 pessoas. Confirmados no hospital 3 pessoas. Aguardando resultados 90, isolamento domiciliar 96 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 26, casos curados também 26. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, não temos nenhum. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 12, pacientes curados 107, total de casos confirmados 119. Cotiporanenses sob monitoramento 45. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos confirmados 1, casos em isolamento domiciliar 4, casos confirmados 46, casos curados 45, casos suspeitos 1, casos descartados 72. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 513, casos curados 503, casos negativos 937, casos hospitalizados 1, óbitos foram 3 e casos em isolamento e monitorados 53. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados 513, casos curados 503, casos negativos 937, casos negativos 937, casos hospitalizados 1, óbitos foram 3, casos em isolamento e monitorados 53. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados 622, recuperados 503. Nova Bassano, 513, casos curados 503, casos negativos 937, hospitalizados 137. Pela cidade de Paraí, confirmados 516, curados 509, internações, não temos nenhum, óbitos foram 5, em monitoramento 21 pessoas.
Pela cidade de Vista Alegre do Prata, em isolamento domiciliar não temos nenhum, isolamento hospitalar também não temos nenhum. Confirmados 51, descartados 174, curados 51. Pela cidade de Vila Flores, confirmados 127. Em monitoramento 546, realizados, caso em análise 2. Hospitalizados não temos nenhum e curados 109. Óbitos, aconteceram 3 óbitos. Pela cidade de Vila Flores, 127 casos. Casos em análise 2, hospitalizados não temos nenhum e curados temos 3 pessoas. Essas foram informações dos boletins epidemiológicos da nossa região. O Conecta News teve oferecimento de Paludo Pneus, Dom Antônio, GB Vidros, Tá na Roda Pneus, Adilnet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Agora 9 horas e 30 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.